Eis-me aqui em um novo vídeo, e o vídeo de hoje é como a ideologia liberal fez o governo cruzar os braços enquanto milhões morriam de fome. Mais um vídeo na minha aparente cruzada antiliberal. Esse aqui não é um canal exclusivamente antiliberal, mas são os temas de vídeo que eu escolhi por esse período de tempo. Então, que história é essa que eu tô falando? Quando foi que o liberalismo fez o governo cruzar os braços e deixar milhões morrerem de fome? Estou falando aqui, especificamente nesse caso, da Grande Fome Irlandesa. Essa crise ela aconteceu entre 1845 e 1852, ou seja, 7 anos. Ela matou entre 1 e 2 milhões de pessoas, cerca de entre 20 a 25% da população da Irlanda. Ou seja, entre um quinto e um quarto da população morreram de fome, enquanto o governo cruzou os braços. Mas antes de entrar na fome em si, a gente tem que olhar, vamos dizer assim, a situação antes da fome, o que levou a essa fome. Então eu vou ler aqui algumas citações para vocês. Durante o século XVIII foi introduzido o sistema do intermediário para a gestão da propriedade fundiária, ou seja, da propriedade rural. A coleta do aluguel ficava nas mãos dos agentes dos proprietários ou intermediários, ou seja, uns terceiros, isso, que nem as imobiliárias de hoje. Isso garantia ao senhorio uma renda regular que o isentou da responsabilidade direta, enquanto deixava os inquilinos abertos à exploração pelos intermediários. Os católicos, em sua maioria, viviam em condições de pobreza e insegurança, constituíam 80% da população. No topo da pirâmide social estava a classe ascendente, as famílias inglesas e anglo-irlandesas, que possuíam a maior parte das terras e detinham mais ou menos poder irrestrito sobre seus inquilinos. Algumas de suas propriedades eram vastas, por exemplo, o conde de Lucan possuía mais de 60 mil acres, 240 quilômetros quadrados. Muitos desses proprietários ausentes, viviam na Inglaterra, ou seja, eles viviam na Inglaterra e nem sequer sabiam o que estava acontecendo lá na Irlanda, só recebendo dinheiro. A receita do aluguel coletada de inquilinos empobrecidos, que recebiam salários mínimos para cultivar safras e gado para exportação, era principalmente enviada para a Inglaterra. Ou seja, você tinha uma questão de sugar a Irlanda e mandar para a Inglaterra. Em 1843, o governo britânico considerou que a questão da terra na Irlanda era a causa raiz do descontentamento no país. Ou seja, o governo da Inglaterra, como teve aquela questão lá do Reino Unido e tudo mais, estava querendo impedir um levante popular, uma revolução, ou seja, queria saber por que o povo estava descontente. Eles estabeleceram uma comissão real, presidida pelo conde de Devon, para investigar as leis relativas à ocupação de terras. Ou seja, vale lembrar que isso aqui não foi o MST irlandês, não foi nada, foi uma comissão do próprio governo britânico. Daniel O'Connell descreveu essa comissão como perfeitamente unilateral, sendo composta por proprietários sem representação de inquilinos. Em fevereiro de 1845, Devon relatou: seria impossível descrever adequadamente as privações que eles, o trabalhador irlandês e sua família, suportam habitual e silenciosamente em muitos distritos. Sua única comida é a batata, sua única bebida, água. Suas cabines raramente são uma proteção contra o clima. Uma cama ou um cobertor é um luxo raro. Os seus porcos e um monte de esterco constituem sua única propriedade. A comissão afirmou que as más relações entre os senhorios e o inquilino eram as principais responsáveis. Não havia lealdade hereditária, vínculo feudal ou tradição atenuante de paternalismo como não existia na Grã-Bretanha, pois a aristocracia anglo-irlandesa, que suplantou a aristocracia gaélica no século XVII, era de uma região diferente e mais recente. Ou seja, não tinha nada a ver com o feudalismo lá da Idade Média, não tinha. Os caras estavam um pouco se lixando para os súditos, entre aspas, por assim dizer. O conde de Clare comentou sobre os proprietários de terra que o confisco é o título comum. De acordo com o historiador Cecil Woodham Smith, os proprietários consideravam a terra como uma fonte de renda, da qual deveria ser extraído o máximo possível.
A capacidade dos intermediários era medida pela renda do aluguel que eles conseguiam extrair dos inquilinos. Eles foram descritos em provas perante a comissão como tubarões terrestres, sugadores de sangue e a espécie mais opressora de tiranos que já prestou assistência à destruição de um país. Lembrando que quem disse isso aqui foram a própria comissão do governo inglês, não foi o MST não. A capacidade dos intermediários era medida pela renda do aluguel que eles conseguiam extrair dos inquilinos, ou seja, o intermediário na certa era uma empresa, provavelmente, quanto mais eles conseguissem sugar, mais bem vista era a empresa, né? Pelos acionistas, por quem ia ser cliente e tudo mais. Eles foram descritos em provas perante... isso aqui eu já disse. Os intermediários, presta atenção nessa parte, alugavam grandes extensões de terra dos proprietários, em contratos de longo prazo com aluguéis fixos, que sublocavam como bem entendia. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Eles dividiam a propriedade em parcelas cada vez menores, de modo a aumentar o valor do aluguel que poderiam obter. Ou seja, para aumentar o valor, eles diminuíam mais para ganhar na quantidade. Ou seja, se em vez de eu alugar 10 pedaços de terra, eu alugo 100 menores. Os inquilinos poderiam ser despejados por motivos como o não pagamento de aluguel, que eram altos, ou a decisão do proprietário de criar ovelhas em vez de grãos. Ou seja, eles podiam ser mandados embora por qualquer motivo a qualquer momento. E aqui outra parte engraçada. Como qualquer melhoria feita em uma propriedade por um inquilino se tornou propriedade do locador quando o arrendamento expirou ou foi rescindido, o incentivo para fazer melhorias era limitado. Remonta àquela questão lá de eles praticamente morarem no meio num monte de esterco. Por quê? Porque não era vantajoso construir nada, melhorar o que tinha, construir nada melhor que um barraco, porque quando eles fossem mandados embora, às vezes do dia para a noite, aquilo lá ia ficar para o dono do terreno. Mais especificamente para os intermediários que alugavam o lugar. De acordo com Woodham Smith, a comissão afirmou que a prosperidade e tranquilidade superiores do Ulster, em comparação com o resto da Irlanda, era devidos aos direitos do inquilino. Eu não sei se eu comentei isso antes, mas tinha uma região lá da Irlanda, que era o Ulster, que lá tinha uma questão dos direitos do inquilino, que tornava aquela região, por causa desse conjunto de regras, muito melhor do que toda a situação da Irlanda. Ou seja, que a prosperidade e tranquilidade superiores do Ulster eram graças aos direitos do inquilino. Que era uma tradição, não sei se era necessariamente leis, mas eram talvez tradições que tinham lá. E uma delas é que se você melhora o terreno, se você constrói alguma coisa, quando você sair, você vai ser ressarcido pelo que você construiu. Isso é uma coisa lógica, é justa e tudo mais. Aqui. Em 1845, 24% de todas as fazendas arrendatárias irlandesas tinham entre 0,4 e 2 hectares. Ou seja, 0,4 hectare, não era nem 1 hectare. Isso dá em torno de entre 1 e 5 acres de tamanho, enquanto 40% tinham entre 2 e 6 hectares, que dá entre 5 e 15 acres. As propriedades eram tão pequenas que nenhuma outra safra, presta atenção, nenhuma outra safra, além das batatas, seria suficiente para alimentar uma família. Porque era tão pequeno que não era vantagem você plantar nada que não fosse batata. Porque a batata você consegue produzir muito com pouco espaço. Ou seja, a maioria desses lugares, como foi dito antes, só plantava batata, só comia batata e bebia água. Não tinha outra alimentação. Aqui, o censo de 1841 mostrou uma população de pouco mais de 8 milhões. 2/3 das pessoas dependiam da agricultura para sobreviver, mas raramente recebiam um salário de trabalho. Eles tinham que trabalhar para seus proprietários em troca do pedaço de terra que precisavam para cultivar alimentos suficientes para suas próprias famílias. Esse foi o sistema que forçou o campesinato da Irlanda à monocultura, uma vez que apenas a batata poderia ser cultivada em quantidade suficiente para atender as necessidades nutricionais. Ou seja, por uma questão econômica, cultural e tudo mais, não é que as pessoas simplesmente disseram a batata é muito gostosa, vamos plantar só batata. Teve toda uma estrutura que forçou eles a plantar só batata. E essa estrutura e só plantar batata foi que abriu a possibilidade de que essa fome acontecesse. Eu vou logo dizer o que causou a grande fome da Irlanda. Foi uma praga
da batata que veio dos Estados Unidos. Isso é engraçado porque muitos liberais, quando você fala que eles causaram essa porra dessa fome irlandesa, eles falam: ah, não foi o liberalismo, foi uma praga. Isso poderia ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer sistema. Mas na própria época tem uma frase de gente lá da época que diz que isso não é verdade, porque tinha uma frase comum lá que eu vi, agora eu não peguei aqui a citação, que era: a praga pode ter sido mandada pelo próprio Deus, mas quem criou a fome foram os ingleses. Até porque a praga afetou os Estados Unidos, afetou a Europa inteira, né? O hemisfério norte inteiro. Mas a fome só aconteceu na Irlanda, em nenhum outro lugar. Por quê? Porque o único lugar na Terra que dependia exclusivamente da batata para alimentação era a Irlanda. Aí então, isso causou a praga. Mas vamos lá. O que isso tem a ver com liberalismo? Por que eu estou botando a culpa no liberalismo? Não, nem vou citar a questão, né, dos inquilinos, né, da questão da terra lá, que é lógico causada por uma ótica liberal de não vamos intervir no mercado, vamos deixar o mercado funcionar. Mas nisso eu nem vou comentar. O que eu quero comentar é quando a crise começou, o que foi feito pelos governos. Vamos lá. No início de novembro de 1845, uma delegação dos cidadãos de Dublin, incluindo o Duque de Leinster, Lord Cloncurry, Daniel O'Connell e o Lord Maior, foi ao Lord Lieutenant da Irlanda, Lord sei lá o que, para oferecer sugestões, como a abertura dos portos para o milho estrangeiro, impedindo a destilação de grãos, proibindo a exportação de alimentos e criando empregos por meio de obras públicas. Ou seja, foi lá tentar intervir e resolver a situação. Para não dizer que os ingleses quiseram deixar os irlandeses morrer de fome. Eles tentaram. Em 8 de dezembro de 1845, Daniel O'Connell, chefe da Repeal Association, propôs vários remédios para o desastre pendente. Uma das primeiras coisas que ele sugeriu foi a introdução do direito do inquilino, como praticado no Ulster e em toda a Irlanda, dando ao proprietário um aluguel justo por suas terras, mas dando ao inquilino uma compensação por qualquer dinheiro que ele pudesse ter investido nas terras em melhorias permanentes. Ou seja, não era para foder o proprietário, mas era para um equilíbrio, é o que eu sempre falo aqui, equilíbrio. O'Connell observou ações tomadas pela legislatura belga durante a mesma temporada, já que também haviam sido atingidas pela praga. Atingidas, mas não gerou o que gerou na Irlanda. Fechando seus portos contra a exportação de provisões e abrindo para importações, ou seja, não tira a comida que está no país, mas permite que a comida de fora venha. Respostas governamentais à escassez de alimentos anteriores. Já tinha, não sei se por uma praga, mas houveram outras crises na Irlanda. Vamos ver o que aconteceu na anterior, né? Que foi entre 1782 a 1783, ou seja, um ano só. Foi rápida. Os portos foram fechados para manter os alimentos cultivados na Irlanda para alimentar os famintos. Os preços e foram abertos para as tarifas, no caso de importação, foram zeradas para possibilitar que alimento barato chegasse na Irlanda. Os preços dos alimentos irlandeses caíram rapidamente, os comerciantes fizeram lobby contra a proibição das exportações, mas o governo, na década de 1780, anulou seus protestos. Ou seja, isso aqui é um governo, isso aqui é um estadista faz. Liberar o filho da puta quer ganhar dinheiro enquanto mata todo mundo de fome, manda ele se lascar. Essa proibição de exportação não aconteceu na década de 1840. Primeira coisa que eu começo a mostrar aqui sobre os liberais. Mas vamos lá que eu vou mostrar exatamente o que que... Sério, vocês vão ouvir isso aqui, vocês vão sentir nojo. Se você não for um psicopata, você vai sentir nojo do que um louco ideológico consegue fazer. Né? A ideologia versus você ser pragmático. Eu poderia ter sido o maior dos liberais da história. Se eu visse uma merda dessa daqui, eu diria: não, o liberalismo pode funcionar, mas vamos pausar o liberalismo até a gente resolver isso aqui, que depois a gente volta com ele. Vamos aqui. O que o governo Tory fez? O historiador FSL Lyons caracterizou a resposta inicial do governo britânico à fase inicial e menos severa da fome como rápida e relativamente bem sucedida.
Confrontado com a quebra generalizada da safra, em novembro de 45, o primeiro-ministro Robert Peel comprou 100 mil libras esterlinas em milho e farinha de milho secretamente da América. Teve uns problemas com a questão do milho, como processar ele, mas ele tentou ajudar. Em outubro, Peel moveu-se para revogar as leis de milho, em inglês Corn Laws, que eram tarifas sobre os grãos importados que mantinham o preço do pão alto. Mas a questão dividiu seu partido e ele teve apoio suficiente de seus próprios colegas para levar a medida adiante. Por conta de vários fatores, incluindo isso aqui, esse Peel teve que renunciar. E no lugar dele entrou o governo Whig, um bando de liberais fanáticos. Aqui a parte essencial do vídeo, a parte importante. As medidas tomadas pelo sucessor de Peel, Russell, mostraram-se inadequadas à medida que a crise se aprofundava. Presta atenção, para o que tu está fazendo. Ouve com atenção o que eu vou falar aqui. Isso sim tá nojo. A nova administração Whig, influenciada pela doutrina do laissez-faire, para quem não sabe, laissez-faire é tipo um liberalismo radical, que diz é aquela história de Adam Smith, da mão invisível do mercado, que o Estado nunca deve intervir na economia, nem que seja para salvar mais de 1 milhão de pessoas de morrer de fome, nunca, né? Aquela ideologia fanática imbecil, tal como o socialismo e o comunismo. Ou seja, a administração Whig, influenciada pela doutrina do laissez-faire, acreditava que o mercado forneceria os alimentos necessários. Todos salvem e saúdem o mercado, todos louvem o mercado. Perdão, meu Deus, só tô brincando, viu? Não tô cometendo idolatria aqui não sou liberal não. Porque a mão invisível do mercado, de uma forma mágica e milagrosa, como um Deus, vai ir lá e vai alimentar as pessoas que estão morrendo de fome por causa de problemas estruturais, problemas inclusive biológicos, de uma praga, de um sistema que obriga eles a plantarem sua batata. Eu esqueci de dizer, mas também tinha um problema com essa batata, porque existia uma baixa variabilidade genética na batata, o que facilitou a praga de se espalhar. O que eu quero dizer com isso? Basicamente só plantavam um tipo de batata, não tinha uma diversidade genética muito grande. Eles se recusaram a interferir no movimento de alimentação para a Inglaterra. 1 milhão de pessoas, até 2, morrendo de fome, e os caras se recusaram a interferir no movimento de alimentos para a Inglaterra. Então, interromperam as obras de alimentação e socorro do governo anterior. Não porque Stalin matou milhões. Matou mesmo aquele filho... eu não vou tecer meus elogios aqui a ele, não. O Holodomor. Cara, eu tô lendo pra você aqui. Os liberais matando pessoas de fome por ideologia, tal como os comunistas, tal como Stalin. Eu vou ler de novo. Eles se recusaram a interferir no movimento de alimentos para a Inglaterra. Então interromperam as obras de alimentação e socorro do governo anterior. Como que isso aqui é diferente do Holodomor? É gente matando gente de fome por ideologia, deixando centenas de milhares de pessoas sem acesso ao trabalho, dinheiro ou comida. Charles Silaken, que estava encarregado da administração de ajuda do governo, limitou o programa de ajuda alimentar do governo por acreditar firmemente no laissez-faire. Deixa eu ler isso aqui como ensinavam no colégio pra gente, você fazer um resumo, você falar com suas palavras. Deixa eu ler isso aqui com minhas palavras para não ficar Ctrl+C, Ctrl+V. Charles Trevelyan, sei lá como é que se chama esse assassino aqui, que estava encarregado da administração de ajuda do governo, assim como um louco, resolveu colocar o lobo para tomar conta do galinheiro, limitou o programa de ajuda alimentar do governo, deixa eu ler isso aqui com minha palavra, matou o povo de fome porque ele era um liberal fanático. Charles, sei lá quem, matou o povo irlandês de fome por ser um liberal fanático. Foi isso que aconteceu. Ele agiu exatamente como Stalin na União Soviética. A diferença é que ele não era um socialista comunista, ele era um liberal. Acreditava firmemente no laissez-faire. Vamos dizer aqui qual foi a desculpa do governo. O governo esperava que eles não sufocassem a iniciativa privada.
e que suas ações não funcionassem como um desincentivo aos esforços locais de ajuda humanitária. Basicamente, o que eles não queriam era atrapalhar a iniciativa privada ao intervir na economia, a loucura liberal, por causa da mão invisível divina lá, e do idolatrismo deles. E aquela velha história de, se o governo ajudar as pessoas, isso contra-incentiva a caridade. Se o governo ajuda, a comunidade não vai ajudar, as pessoas não vão fazer caridade. Primeiramente, caridade não resolve problema nenhum. Caridade ameniza. Não sou contra a caridade, eu pessoalmente já fiz até caridade. Eu acredito em caridade, mas eu acredito que caridade não resolve nada. Ela só ameniza. Você não resolve problema nenhum com caridade. Mas é aquela velha história que eu sempre estou dizendo aqui. A história sempre se repete. Sempre se repete. E aí vai essa mesma conversinha fiada do governo deixar todo mundo se lascar para não intervir na economia e para não atrapalhar a caridade. Estudem história, meus amigos. Porque se você estudar história mesmo, não com algum mentor fazendo uma lavagem cerebral, distorcendo a história na sua mente, mas se você estudar por você mesmo, você nunca vai ser massa de manobra nem de liberal, nem de socialista, nem de comunista, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de cima, nem de baixo, nem de frentista, nem do movimento unido dos frentistas contra a bomba automática. Estuda história por tua conta. Estuda por tua conta, aprende. Vê de vários. Vê o que o barbudão malvado do Marx falava sobre história, vê o que o rival dele falava. Procura ver história por todos os aspectos possíveis. Porque quando um comunista vier te falar merda, dizer, não, o comunismo nunca foi implementado de verdade, aí você manda ele a merda. E quando vier um liberal também dizer que o governo não tem que fazer nada, porque aí vai atrapalhar a caridade e atrapalhar a iniciativa privada, você manda ele a merda. Sinceramente, veja essa porra aqui e me diga que diferença tem do camarada Stalin para esses liberais aqui dos Whigs, que simplesmente cruzaram os braços enquanto o povo morria de fome. Os liberais querem ter moral de falar dos comunistas, porque no Holodomor eles mataram 3,5 milhões de pessoas de fome. O que é lógico, foi um genocídio, foi um crime brutal com os ucranianos. Mas aí os liberais fizeram a mesma coisa com os irlandeses, né? Matando pessoas de fome por ideologia, sendo que eles poderiam ter feito alguma coisa. Eu não vou ser mentiroso nem hipócrita aqui. Depois o governo IG viu que só tava fazendo merda, resolveu tentar fazer alguma coisa pra resolver. Não tomou nenhuma medida que funcionasse. Outros governos derrubaram o IG, tomaram lugar e tentaram, mas ninguém fez o que deveria ser feito. E a maior prova disso é que na crise de fome anterior, que só durou um ano, os caras fizeram uma coisa sábia, fecharam a exportação para manter a comida no país e zeraram as taxas da importação e abriram todos os portos para importação, para a comida entrar no país. Durante essa crise de fome inteira, não importa o governo que estivesse lá, se era liberal, fanático ou não, ninguém fez isso. A comida saía do país enquanto o povo morria de fome. Tudo em nome do liberalismo, tudo em nome do dinheiro e da liberdade. E aí liberal vem para dizer para vocês que eles são os bonzinhos, né? Eu não vou aqui dizer que eu acredito na teoria marxista de luta de classes. Mas você querer negar que em todas as eras, em todos os países, em alguns mais do que outros, nesse caso aqui é o caso crasso, né? Basicamente o extremo. Há conflitos de classe. Há conflitos de classe. Isso é uma coisa óbvia, lógica, e negar isso aqui é ideologia pura. É papel do Estado, é papel do governo, é papel de um estadista. Eu falo um estadista de verdade, não um político de merda. Mediar esses conflitos. Não para acabar com uma classe ou com outra, não para fazer uma guerra de classe, mas sim para manter o equilíbrio.
que foi o que alguns homens sábios aqui da Inglaterra tentaram fazer, para não pintar a Inglaterra como os monstros que queriam matar a Irlanda de fome, né? Como o IRA depois ficou dizendo, que isso aí é uma asneira. Mas qual era a solução? Pegar o que acontecia no Ulster e espalhar pela Irlanda inteira e outras medidas, né? E depois, não era nada impossível, depois dessa fome aí foi feito. Foi feito. Mas é isso, assim eu acabo o vídeo. E para de acreditar em historinha pra boi dormir de liberal.